Olá pessoal, eu sou a Renata Leone e este é o canal Historiando pelo Mundo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do Afeganistão e depois a gente vai tentar entender por que os Estados Unidos retiraram as tropas e os interesses dos países à sua volta. E vou explicar também para vocês também num outro vídeo a diferença entre o Talibã e o Estado Islâmico e a origem, porque os dois são organizações fundamentalistas, mas por que eles se tornaram inimigos e por que agora está sendo o próximo perigo à vista diante de todos esses acontecimentos que estão fervilhando o mundo agora. Eu vou trazer para vocês tudo isso hoje, então hoje eu vou começar com a história do Afeganistão. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Para a gente entender o que está acontecendo no Afeganistão, a gente precisa saber a história do Afeganistão. É importante a gente saber, olhando o mapa, a localização do Afeganistão. Ele fica na Ásia Central, numa área estratégica. Então, como a gente está vendo no mapa aí, o Afeganistão faz fronteira com o Irã, o Paquistão, o Turcomequistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão e a China. Aí eu vou até dar um adendo aqui falando para vocês desses países que terminam com estão, tem um porquê. Porque todos esses países, como a gente pode ver no mapa, eles são próximos, fazem fronteiras um com o outro. E lá para trás, na antiguidade, sob o domínio dos persas, essa palavra final do sufixo estão significa lugar onde, lugar de origem. Então, quando a gente fala Afeganistão, é território ou morada ou origem dos afegãos. Então, assim por diante. É uma origem muito antiga. Então, voltando lá para trás, na antiguidade, o Afeganistão foi um país que teve sucessivas invasões. Então, os persas passaram por lá, o Alexandre o Grande passou por lá. Então, depois os gregos, né? Então, até uma origem de povos indo-europeus. Todos esses povos passaram e dominaram aquela região onde fica o Afeganistão. Mais ou menos no século 8, mais ou menos por aí, quando teve a expansão, né, árabe, que a gente sabe, na Idade Média, os árabes chegaram até lá e eles começaram gradualmente o seu domínio sobre aquela região e sobre o Afeganistão. Só que, mais ou menos para o século XII, o que aconteceu no Afeganistão? Mais uma invasão. A invasão dos mongóis, liderados pelo Gengis Khan. E os mongóis ficaram muito tempo no Afeganistão. Eles ficaram quase 2 séculos dominando lá. E o Estado, né, do Afeganistão só foi se formar como Estado moderno em 1747. Então, lá só para o século XVIII, então, que o Afeganistão se tornou um Estado como Afeganistão, um Estado centralizado e moderno. A gente fala que começa em 1747 com Ahmad Shah Durrani, um Afeganistão livre. E ele começa a dinastia Durrani, que vai durar até o século XX. Só que a gente pensa, não, agora o Afeganistão conseguiu centralizar e ele conseguiu então prosperar. Mas infelizmente, né, depois do século XIX, como a gente sabe, com o imperialismo que aconteceu, o neocolonialismo das grandes potências europeias, o Afeganistão foi palco de uma disputa que é chamada de Grande Jogo entre o Império Britânico e o Império Russo. A Inglaterra acabou dominando por muito tempo ali no Afeganistão, inclusive os próprios afegãos tentando repelir o domínio inglês. O país foi palco de 3 guerras anglo-afegãs e a Inglaterra acabou ficando lá no domínio, sempre com a disputa junto com o Império Russo, que também queria dominar aquela região. E foi após a Primeira Guerra Mundial, então, em 1919, que o Afeganistão então consegue ter a sua liberdade, né, como um país. Ele consegue então instituir uma nova monarquia. E aí começa nesse período, em após 1919, que a gente pode dizer um respiro do Afeganistão, né? Uma tentativa de se tornar um país fortalecido. E realmente é um período que a gente fala que floresceu a indústria e outros setores também do Afeganistão. Ele conseguiu conversar um pouquinho com a democracia. Então a gente fala, ele era um país islâmico? Era, mas era um país islâmico que não era aquele islamismo radical,
né? Então era um país em que, dentro das leis islâmicas, que conseguiram a sua modernização no decorrer do tempo, então tinha uma certa liberdade, principalmente para as mulheres. Inclusive tem essa foto, né, que é lendária, a gente fala chocante, na verdade, né, de mulheres afegãs usando mini saia. Em 1950, na década de 50, o mundo todo usava mini saia e as afegãs também usavam. E o que vai ser chocante é que a gente compara com o que está acontecendo agora, né? Mas então, esse período curto que teve, é importante ressaltar que, como muitos países que não estão acostumados com a sua democracia, a corrupção acaba sendo um grande problema de extremistas chegarem. Em 1973, um descendente dos Durranis, ele acaba dando um golpe e acaba com a monarquia. Então começa já a gerar o quê? Partidos que vão crescendo em oposição a esse golpe que acontece no Afeganistão. E a gente tem que se localizar agora, então, na história, 1973, o que está acontecendo no mundo? A Guerra Fria. Então isso é muito importante para a gente entender o que vai vir mais para frente. Por quê? A gente sabe que a União Soviética e Estados Unidos estavam lutando, né, entre a sua luta ideológica de influência do mundo. Então começam a surgir, claro, partidos tanto comunistas no mundo todo. E isso aconteceu no Afeganistão. Então o que acontece? Essa organização, esse partido comunista que estava se organizando no Afeganistão, acaba dando um golpe em 1978 e toma o poder. E a partir do momento que o governo socialista dá o golpe e toma o poder do Afeganistão, a União Soviética começa a influenciar o Afeganistão como um país aliado seu nessa guerra fria contra os capitalistas e os Estados Unidos. Só que acaba despertando o quê? O ódio dos extremistas, né, dos fundamentalistas islâmicos. Só que existe uma origem dos fundamentalistas, que eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, que acabou gerando o que nós sabemos hoje, que são esses extremistas do Talibã, do Estado Islâmico, enfim. Os rebeldes eram conhecidos como mujahidins, e eles eram guerreiros santos, que eles iam lutar pela guerra santa, né, pela causa do Islã. Só que como eles eram muito radicais, aí a gente vê o surgimento então de todo esse radicalismo que a gente está vendo agora. Então esses mujahidins vão prestando atenção, eles começam a lutar contra esse governo que foi instituído, e para isso, para colocar ordem então no local, a União Soviética acaba invadindo o Afeganistão para poder conseguir controlar e lutar contra esses mujahidins. Então tem início a Guerra Afegã Soviética. Então essa guerra nada mais é do que um palco na Guerra Fria para disputa ideológica entre União Soviética e Estados Unidos. Só que neste caso a gente sabe que Estados Unidos e União Soviética não se enfrentavam diretamente. Então no caso aqui, como a União Soviética invadiu o Afeganistão, os Estados Unidos começaram então a fornecer armas para esses mujahidins. E esses mujahidins tiveram apoio de outros países, Arábia Saudita, Paquistão, países que estavam também junto com a causa para tirar esse governo socialista. Eles tiveram então a ajuda e o fornecimento de arma dos Estados Unidos. E foi aí que a gente fala que os Estados Unidos alimentou seu próprio veneno, pode-se dizer. Porque que acontece? Eles começaram a fornecer armas para os mujahidins lutarem contra os soviéticos, mas quem disse que os mujahidins eram a favor dos Estados Unidos? Não, esse extremismo islâmico, que eles eram contra toda a modernidade do Ocidente. Se eles eram contra toda a modernidade do Ocidente, obviamente eles odiavam os Estados Unidos também. Eles só usaram nesse momento as armas que eram fornecidas porque eles precisavam tirar a União Soviética. Entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. Eles lutaram contra os soviéticos. Os soviéticos acabaram tendo que retirar suas tropas, e a partir do momento que as tropas soviéticas saem do Afeganistão, fica o quê? Fica um vácuo no governo, porque como as disputas antigas de tanta corrupção, não acaba surgindo nenhum governo forte que possa tomar as rédeas do país. E aí que abre margem para quê? Para a chegada do Talibã. Então o Talibã é uma organização fundamentalista, extremista, que a gente fala terrorista. Eles acabam aos pouquinhos, a partir da retirada da União Soviética do Afeganistão, eles vão tomando aos poucos, né, o Afeganistão, até
Até que em 1996 o Talibã toma o poder total do Afeganistão e acaba instituindo o que a gente sabe que é aquele governo totalmente de extrema direita, totalmente terrorista, em que os direitos das mulheres foram totalmente retirados, homossexuais eram também mortos, todo mundo que era contra o governo era morto. Então assim, aquele terror que a gente sabe que o Talibã instaurou e que a gente está vendo a retomada agora, mas então foi a partir deste momento, em 1996, que eles tomam o poder, eles acabam com o país, começa a ter várias guerras internas, porque também tem a oposição contra eles, mas eles dominam tudo. A lei deles é matar, é violência, é caos, é só isso que eles querem. Então assim, nenhum desenvolvimento, né? Esses fundamentalistas a gente pode dizer como se eles estivessem voltando para a Idade Média. A modernidade não cabe no dicionário deles. Então eles querem exatamente o que? Aquele mais cru, né? Aquela interpretação mais assim primitiva do islamismo. Então aí a gente viu o que aconteceu com todo aquele florescimento que estava tendo no Afeganistão, e por causa de todas essas guerras o Afeganistão acaba perdendo todo o seu desenvolvimento econômico, ele acaba dando um retrocesso total. As indústrias que estavam começando a se desenvolver acabam não conseguindo desenvolver, e o país que a gente vê até hoje está assim, é um país com uma agricultura baseada em uma agricultura primária, né? E então, com o domínio do Talibã, o que acaba acontecendo? O Talibã vai abrigar o grande terrorista, o grande líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, que ele era saudita, né? Ele nasceu na Arábia Saudita, e eles acabam colhendo o Osama Bin Laden em suas montanhas. É importante ressaltar que Osama Bin Laden, ele lutou ao lado dos mujahidins na guerra contra a União Soviética. Então pode-se dizer que quando os Estados Unidos forneceu armas para os mujahidins, o Osama Bin Laden estava lá no meio. Porque Osama Bin Laden, então, com o seu ódio ao Ocidente, principalmente os Estados Unidos, que é o seu grande inimigo, lá do Afeganistão, ele vai arquitetar o ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. E a gente sabe que isto foi um marco no mundo. E para os Estados Unidos, a gente pode falar que foi o maior golpe que eles tiveram depois de Pearl Harbor, né, quando o Japão atacou na Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos nunca foi palco de lutas internacionais em seu território. As duas grandes guerras dos Estados Unidos foram até lá e não aconteceu nada no seu território. A Europa se acabou duas vezes nas duas grandes guerras, mas os Estados Unidos não teve o seu território tocado. E o ataque às Torres Gêmeas foi algo assim que chocou o mundo todo, é um golpe no seu orgulho. Nisso, o que vai acontecer? Osama Bin Laden ataca os Estados Unidos e então, logo em seguida, em outubro de 2001, os Estados Unidos acabam invadindo o Afeganistão. E no governo do Barack Obama, em 2011, o Obama ele consegue matar o Osama Bin Laden. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Né? Então, assim, teoricamente surgiu uma possibilidade das tropas já começarem a ser retiradas logo após a morte do Osama Bin Laden, só que as tropas americanas continuaram lá. Então a gente consegue ver agora quanto tempo que se passou, quase 20 anos da invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão. E aí a surpresa do mundo com a retirada das tropas agora em agosto. E nesse histórico da retirada das tropas agora em agosto, quem acabou formalizando um acordo com o Talibã foi o Donald Trump em 2020. Foi feito esse acordo, só que após o acordo, o Talibã começou aos pouquinhos ir retomando alguns territórios. Isso foi acontecendo gradualmente, o mundo entrou numa pandemia, o Trump acabou perdendo a eleição e o que se esperava que o Biden, quando ele assumisse, achavam que ele não ia cumprir o acordo e que as tropas americanas iam continuar. Só que o Biden declarou no começo do ano que sim, ele iria retirar. O Trump tinha feito um acordo que seria em abril desse ano, mas também veio a pandemia e o mundo todo acabou mudando o foco. Então o Biden decidiu que ele retiraria as tropas até o dia 11 de setembro de 2021, simbolicamente, quando faria os 20 anos do ataque terrorista às Torres Gêmeas.
Mas o que aconteceu? O Talibã começou aos poucos a ir dominando novamente. E é isso que é o que a gente fica se perguntando. O que foi que aconteceu? Por que os Estados Unidos acabou deixando o Talibã voltar aos poucos? A questão toda que a gente chega à conclusão, e eu vou falar isso num próximo vídeo, e a gente vai discutir o porquê que exatamente os Estados Unidos saiu, é que os Estados Unidos não tinham mais interesse e estavam perdendo dinheiro no Afeganistão. Mas a gente não pode também deixar de pensar que existem outros países também com interesse no Afeganistão. Rússia, China, Paquistão. E Rússia e China a gente sabe que continuam, né? Estão dando uma continuidade a uma guerra ideológica contra os Estados Unidos. Então a gente agora está vendo todo o desenrolar disso porque surgiu uma peça a mais nessa história. O Estado Islâmico. O Estado Islâmico é inimigo do Talibã. Os dois são fundamentalistas, os dois nasceram da mesma causa, só que existe uma diferença entre os dois que eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Então surge um outro inimigo. E a gente pode dizer que os Estados Unidos e os países do Ocidente estão entre a cruz e a caldeirinha. Então eu vou convidar vocês para assistirem até o dia 11 de setembro, vão ter mais vídeos para a gente tentar entender melhor todas essas outras questões. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, perguntas para o próximo vídeo. Tente deixar assim também. Um beijo e até a próxima.